Gangue, a loja que te entende. Podia ser só uma frase, mas é muito mais do que isso. Afinal de contas, slogans, campanhas, jingles são conteúdos publicitários que marcam época, que marcam história e trazem muita nostalgia, mas também muita inspiração para os dias de hoje. Vamos recordar? E o Fala Mercado de hoje vai fazer uma viagem no túnel do tempo sem deixar de ser atual ou atemporal, né, Paulo? E para falar melhor sobre esse clima nostálgico, mas também voltando aqui para os nossos momentos atuais, quem está aqui comigo hoje, Paulo Tiaraju, responsável por campanhas publicitárias incríveis e memoráveis. E para conversar com o Paulo Tiaraju, está de volta, né? Aqui o Coletiva.tv adora algumas carinhas e eles voltam sempre. Então, o Ricardo Gomes, publicitário, que tem aí uma trajetória de capital e interior, já foi agência, já foi cliente, já foi órgão público. Então, assim, tem um vasto conhecimento. Hoje é com vocês. O Ricardo já conhece o nosso esquema aqui, eu vou ficar aqui só fazendo as minhas interferências, mas o papo todo é de vocês. Então, Ricardinho, sejam muito bem-vindos. Já foi anunciante, Ricardo? Já fui anunciante. Que época é? Que mais ou menos que época? Olha, 2019. 2019 eu tava do outro lado da mesa. Ah, legal. Então... Se eu soubesse, eu ia te procurar. Ou, né? Eu ia pedir a tua conta. Olha, meninas, exato. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para o nosso Fala Mercado de hoje. Eu é que agradeço estar de novo aqui e principalmente contigo, que eu vou tomar a liberdade de dizer que é uma lenda, né? Porque tem muita história. Aceito. Aceita? Aceito. Se tem uma coisa que o Paulo Tiaraju não é modesto, né? Não sou modesto. Não, Ainda sim. bem. Ele sabe da relevância dele. Modéstia às favas. Aliás, talvez o único defeito fosse ser modesto, né? Então tu já evitou esse defeito, né? Pronto. Tá resolvido. Tá resolvido. Não, Paulo, eu vou dizer que eu tenho uma cola aqui, porque assim, ó, tu foi o primeiro profissional de criação a ser publicitário do ano. Tu foi laureado 2 vezes como diretor de criação. Tu tem prêmio de colunista, 2 ouros pela Associação Brasileira de Propaganda, além de profissional do ano da Rede Globo. Quer dizer, é muita história mesmo, né? Mas tem uma coisa que eu acredito que tu deve lembrar, e quem ainda não sabe tem que saber, é que tu tem uma trajetória de publicitário a presidiário, né? Porque tu acabou com uma campanha da gangue enfrentando o pessoal. Eu queria que tu contasse um pouco disso. Essa história é Porque assim, maravilhosa. o grande barato fantástico. disso é enfrentar a ditadura, é ir lá e a propaganda fazer realmente uma grande diferença, né? Fui preso e tava lá. Conta pra todo mundo. Eu conheço essa história, eu amo essa história, eu uso essa história, inclusive, assim, ó, como Mas case. Quando a gente vive as coisas, a gente tem história interessante para contar. Com certeza. Né? Mas, de fato, eu fiz uma campanha para gangue, né? E eu conversei com o Silvio. Silvio, vamos fazer um negócio diferente aí. Olha só, essa gurizada tá se drogando, a gente pode botar um limite aí, mas uma campanha criativa e pegando nomes internacionais, né, para dizer que entre Jimi Hendrix não se droga mais porque embaixo da terra ninguém muda nada. Esse era o approach, era o apelo da campanha. Só que assim, ó, eu não sabia, o Silvio também, só que é proibido, por lei, falar em droga. Isso a gente está falando de que ano, tu lembra mais ou menos, Paulo? Olha, eu suponho que era... Início dos anos 80. Início dos anos 80. Por aí, né? Bom, aí eu e o Silvio fomos chamados na delegacia federal, o FBI brasileiro. O FBI brasileiro. Com várias restrições orçamentárias e intelectuais também, né? Mas, claro, óbvio. Guardadas as devidas proporções, né? Eu tô rindo aqui, mas tomei um cagaço. Mas evidente, Com imagina. Fiquei apavorado. Mas isso porque foi uma campanha falando em droga. Mas de mídia externa, né? Eram outdoors, que tinham cenas. Anúncio de jornal. Ah, isso mesmo, anúncio desculpe. Tabloide 0 hora. Perfeito. Baita anúncio. Daí a gente estava lá
E o delegado conversando, olha, vocês fizeram um negócio muito grave, né? Não pode, isso vai dar processo criminal. Nossa. E lá pelas tantas, telefonema para ele. Governador do estado, Amaral, o Amaralzinho. O Amaral disse assim, olha, disse para ele, né? Esses publicitários são nossos amigos. Esses malucos aí que estão na tua sala. E não, aí, claro, o delegado já mudou o tom, né? Já começou a nos tratar com mais simpatia. E o Maurício Sirotsky entrou na delegacia dentro, entrou, e disse, eu também quero ser preso. Porque o meu jornal é que botou essa propaganda veiculou, né? Tornou pública essa propaganda, essa criação deles. Então, também quero ser preso. Aí para tudo. Apenas o dono do principal conglomerado midiático do Rio Grande do Sul entra na delegacia dentro Eu dizendo espero que também se um quero dia eu ser precisar, preso. tu faça isso por mim. Tá bom. O mínimo que eu espero de ti é que tu faça isso por mim. Mas eu vou com faixa, inclusive, Ricardinho. Relaxa, eu te tiro de lá. Claro que óbvio que a gente estava com os nervos à flor da pele, mas Claro. aquilo ali foi um alívio geral, tá? Então, muito bem, tá tudo liberado, né? E outra coisa, a campanha segue veiculando. A campanha, o Maurício disse, eu quero continuar veiculando essa campanha. Muito bem, aí eu estou na agência quando a minha secretária disse assim, olha, a Secretaria da Saúde quer que tu compareça lá, tal hora. Daí eu fui. Cheguei lá e eles disseram, olha, nós vamos te processar criminalmente, porque essa campanha afronta todas as questões de natureza, de ordem de saúde. E eu já estava, assim, exausto, né? Sim. Eu comecei a enxugar as lágrimas, assim, eu chorei espontaneamente. E disse, olha, eu só queria dizer uma coisa, a gente não é criminoso, a gente é publicitário. Né? E acho que me equivoquei. Eu acho que, de certa forma, me equivoquei. Mas não é caso de crime. Aí a secretária de saúde disse assim, olha, eu também acho. Chorei. Gente! Né? Porque eu estava num estresse absurdo, né? E, bom, assunto resolvido. Campanha seguiu no ar. Campanha seguiu. Não, essa foi o maior trunfo, né? Dizer, De manter a campanha no ar, claro. O grande trunfo foi a campanha, ideia do Maurício, né? Continuar veiculando. Significa, então, não é criminoso, não tem nada disso, está aí, Perfeito. continua no jornal. E o Luiz Fernando Veríssimo fez uma campanha, uma crônica dele, dizendo assim, inacreditável como o jornal, como a Zero Hora, veicula essa campanha, um empresário como Silvio, da gangue, Banca a campanha. banca a campanha, Autoriza. e o Paulo Tiraju, que tem um nome significativo para a propaganda. Por que estão duvidando deles? O Luiz Fernandes escreveu essa coluna. Né? Em que mundo que nós estamos? Né? E eu fiquei muito feliz com uma matéria... Apesar dos cagaços. Apesar dos cagaços. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que a coragem não é uma atitude isolada, ela é resultado de uma consciência e de uma convicção. Eu tinha absoluta certeza que a campanha era boa, não era equivocada, não era criminosa. Eu tinha convicção completa. E de modo que fiquei realizado. Né? Eu queria fazer um comentário, inclusive, sobre isso, Ricardinho, que alguns episódios anteriores, para quem quiser conferir, inclusive, quando a gente fala sobre criatividade, num papo que a gente teve com o Marcelo Pires, que também é um nome já consagrado aí no nosso mercado,
E eu questiono ali em determinado momento da conversa que era algo que o Antônio Pintaúdi, né, saudoso Pinta, falava muito, né, que a propaganda atual estava muito cagona. E no papo com o Marcelo, a gente chegou à conclusão que... na verdade, a gente elucidou algumas ideias e se falou também que os anunciantes estavam mais retraídos em relação a isso. Então, tu acha... Eu já interferindo, fazendo a primeira interferência. Tu acha que hoje... Porque eu acho que essa coragem, então, que vocês tiveram, na verdade, teve todo um respaldo de todos os agentes daquela campanha, né? Da criação, do anunciante e do veículo. Todos vocês tinham essa convicção de que a campanha era boa e, de fato, a campanha permaneceu no ar. Não tinha nada de criminoso, absolutamente. Mas hoje em dia, então, tu acha que como diria o Pintaúdi, a publicidade está mais cagona ou falta esse engajamento, esse respaldo de todos os agentes da publicidade? Não, o mercado mudou radicalmente, né? Na verdade, a gente muito pouco vê campanhas criativas porque a burrice digital entrou nessa história, né? A burrice digital é isso. Quer mais barato? Compra aqui. Quer agora? Quer bastantão? Tenho aqui. Ela faz uma pergunta e a pessoa clica ali para responder. Essa é a propaganda que está hoje dominando os meios de mercado. O anunciante, que sempre foi mão de vaca com a questão da verba, claro, eu falo mão de vaca, mão de boi, entre aspas, mas eu quero dizer o seguinte, a vida inteira, com exceção das grandes marcas, eu trabalhei na DPZ durante muitos anos, então nós vamos falar de Johnson & Johnson e vamos falar de... Outro patamar. Bombril, né? Essas os anunciantes bem-sucedidos, as grandes marcas que ganham leão de ouro em Cannes, que têm ideias brilhantes. Por quê? Existe uma inteligência subjacente. Existe uma lógica, um raciocínio estratégico que resulta numa ideia. Então, tem o talento do atendimento da agência, um profissional preparado e talentoso, tem o talento da criação, né? E tem o cliente bem-sucedido. Essas marcas são bem-sucedidas porque o CEO é um sujeito extremamente bem informado e os empresários não é à toa que são os donos dessas marcas internacionais, né? É um conjunto de expertises bem-sucedidas, de pessoas talentosas e bem informadas. O resultado só pode ser esse, né? Diferentemente da mesquinharia de alguns anunciantes que querem chupar o sangue da agência, né? Querem chupar o sangue da agência, não querem pagar uma ninharia. Estou fora disso. Felizmente, eu estou fora disso, né? Mas eu tive anunciantes que eu tive que pensar 2 vezes antes de levantar e ir embora. Porque, pegava a caneta, nós vamos cortar e riscava o orçamento. Riscava o orçamento. Tive boas contas ao longo da minha trajetória profissional, das agências que tive. Tive a quadrilha, que todo mundo lembra. Depois o Roberto Boili me ligou, perguntou se eu não queria vender a quadrilha. Eu disse, não quero vender. Não quer? Isso, ótimo, ótimo. Então, você tem absoluta convicção que a quadrilha é uma boa gente? Tenho, sim. Então, você vai ser meu sócio. E me ofereceu sociedade, né? E eu abri a DPZ no Rio Grande do Sul. Eu acho que tu foste o primeiro profissional de criação a ser dono de agência, não foi? Fui o primeiro. Foi, né? Ser o primeiro profissional de criação. Títulos na vida desse homem não faltam, Não faltam. A gente fica aqui só ouvindo. E muito disso tem a ver exatamente para essa posição de tu levar a criação além de um patamar, né? Que tem que ter um entendimento do atendimento, que tem que ser parceiro da criação. Então, é muito isso, né? Eu sou um profissional de atendimento. Então, há anos atrás, eu atendi uma conta específica numa agência lá e eu falava pro pessoal, gente, eu vou levar o briefing porque eu preciso entregar o que está no briefing, mas eu vou levar a melhor ideia que é de vocês.
e a gente vai ver se o cliente está pronto porque a gente tem para entregar. Então é muito disso, né? Tem que todo mundo entender que é muito mais do que uma simples aprovação. Se ele só aprovar ali e não trouxer resultado depois, não adiantou de nada. Exatamente. É a convicção que tu falou no outro momento, né? Então, há um raciocínio estratégico. Que esse raciocínio estratégico conduz a uma conclusão. E essa conclusão tem que se tornar visível do ponto de vista de comunicação por meio da criação. É. E aí nós temos depois a produção, e falei em produção, tem uma coisa muito curiosa, né? O cliente aprovava o raciocínio, o planejamento, a criação, tudo aprovado. Mas a verba de produção não dá, está muito caro. A produção é a cara da campanha, né? Se ela não for boa, mata a ideia. Mata a ideia. Exato. E aí, mas eu acho que eu tive muita habilidade. Eu fiz uma certa fama de ser estouradinho, não sei o quê. Ai, que isso! A pessoa vai pro presídio, mas não, tá tudo certo. Não, mas aí não foi ele que foi estouradinho, né? Foi o delegado que foi incompreensivo. É verdade. Mas eu tive muita habilidade para conversar com os clientes, sabe? Para fazer uma exposição clara. Porque ele não é do ramo. Claro. Eu sou do ramo. Aí eu disse, olha, tu tem um negócio, teu produto é um extraordinário, um produto com qualidade. Agora, precisamos dizer isso para o consumidor de modo que a qualidade da propaganda seja transferida para o produto. Aí ele entende. Sim. Né? Então, esse tipo de coisa, né? Mas tá bem. Estou repassando a minha vida aqui. Não, e isso é um momento importante, porque assim, a gente está, de uma certa forma, né, a gente precisa do digital e está usando cada vez mais e não tem essa discussão, mas muitas vezes tu vê qualquer pessoa sem o preparo e o conhecimento desenvolvendo, né? Esses dias aconteceu de um amigo que me disse assim, ele tem uma empresa, me indica alguém aí, mas não precisa ser formado, basta saber mexer nesses programas para fazer coisa para minha empresa. Eu falei, cara, ele não vai ter estratégia nenhuma, ele até vai fazer o card bonitinho que tu gosta, provavelmente tu vai querer a foto da tua filha ali anunciando e não vai dar resultado. Não. Então, a gente vem esse problema, né, que eu acho que a gente tinha anos atrás, e não sendo fantasioso, mas tem a questão da leitura, do preparo, do conhecimento, né? Ali é um caso, assim, tu tem 3 pontas que se uniram porque todos tinham convicção. Claro, e é isso que esse imediatismo de hoje está nos tirando, sem né? dúvida. E no Share of Mind, o que vocês lembram do melhor e maior anunciante de Porto Alegre? Quais são os maiores Atuais? Atuais, hoje. Ai, se eu falar... Primeiro eu vou falar Vero. Aproveito, inclusive, assim, por quê? Porque a Vero tem taxa sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso, peça a sua proposta. Vero é mais negócio e este programa é um oferecimento da Vero. Muito bem, parabéns. Mas eu não deixaria de botar realmente o Banrisul, acho que é um dos grandes anunciantes, ainda que seja público, né? Seja Banrisul, seja governo do estado. Eu acho que o Ricardinho não pode falar muito, porque hoje ele trabalha em agência, né? Então, se ele não falar das agências dos clientes dele... Os clientes, os anunciantes mais notáveis do mercado, quais são? Vamos aí. Eu posso falar alguns. Eu vou me abster realmente de falar. Deixa que eu falo, Ricardinho. Porque na verdade, né, tu tem o teu Eu falaria Melnick, eu falaria Unimed, acho que tá entrando forte também. Panvel, é um anunciante super forte. Zafari, ainda continua. Acho que bancos, na verdade, estão vindo forte, né? O Sicredi tá vindo também com força. Em termos de... Acho que eu ficaria nessas. Tô pensando nos meus anunciantes então, também, assim, né? Eu já gostei de muitos aí. Panvel, Sicredi, Unimed. Márcia, tu tá me falando de verba de propaganda e não de estratégia de propaganda. Perfeito, é verdade. É verdade. Não de produto, verba. Então, o meu prezado e ilustre amigo e ex-sócio, Roberto Filomena, que eu acho certamente, seguramente, um dos melhores publicitários de criação. Sem dúvida. Do país. Ainda nativa, inclusive, né? Inativa.
Só que, é claro, a gente percebe que o Beto está um pouco entediado. Mas também olha tudo que já fez, né? Olha tudo que ele já fez. Olha tudo que já né? fez. Ele tem o direito de estar entediado, né, Paulo? Tem. Não, mas continua. Quando ele acerta muito. Quando ele quer. Não é quando ele acerta. E quando ele quer, ele acerta. Quando ele quer, ele acerta. Ele faz um trabalho extraordinário. Já fica o convite, inclusive, Beto Filomena. A mesa está aberta, seria uma honra tê-lo aqui. Beto, vem. É ou não é verdade, Beto? Quando tu quer, tu acerta e acerta muito. E eu te admiro, a gente trabalhou junto, mas eu acho que o Zafari pode mais do que está fazendo nesse momento, porque tu tá lá na matriz, tá lá, né? Então, tem verba, tem talento, tem o teu talento, tem a tua inteligência estratégica. Quer dizer, ou seja, os dois grandes anunciantes gaúchos hoje é Renner e Zafari. Renner, não falei, é verdade. Então, são as duas verbas que aparecem. Verbas são essas, exato. Tá? É isso. Perfeito. Bom, sei que tu tem outras coisas na cartola também, né? Tá vindo livro novo por aí? Digam. Olha! Livro novo. Livro? Ouvi dizer que tá vindo livro novo sim, por aí. Sim, eu tô escrevendo o segundo livro, né? Opa! É. Não, só um pouquinho, o Ricardinho tá me furando, inclusive, porque eu, como coletiva.net, não sabia dessa informação, Paulo Tiraju. Pode mandar um currículo? Não, mas olha, esse livro que eu estou preparando já faz um ano que eu estou escrevendo, né? Talvez escreva mais um ano, porque eu estou realmente me dedicando. Quero que seja um livro que faça... Tá, mas conta, então. Que faça sucesso de venda, porque é sucesso de literatura, né? Então, vamos tirar a palavra sucesso daí. Vamos dizer assim... Alcance. Um livro que tenha grande alcance. E a originalidade do livro está no fato de que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul a história. Uma amiga minha, cujos avós... avós e bisavós moravam em Soledade, ela me disse, olha, Soledade era muito pobre, era um lugarejo. Então, elas trabalhavam na roça e vendiam comida para fora. E começaram a ganhar dinheiro, porque ninguém mais ganhava dinheiro. E, com o passar do tempo, elas ficaram muito ricas. E passaram a oferecer festa para a população. Ninguém pagava nada. E Soledade foi crescendo e, enfim. Eu achei aquela história muito realismo fantástico, né? Muito Gabriel Garcia Marques. O que eu fiz? Eu peguei esse insight e desenvolvi uma solidão Gabriel Garcia Marques, com muito realismo fantástico. Mas não são 100 anos. Não são 100 anos de solidão. Mas, de qualquer modo, eu começo o livro, vou dar só um toque aqui para dizer que começa e olha como é que é a atmosfera do livro. Eu começo o livro dizendo que é uma cidade com pessoas assombradas pelo primitivismo do ambiente. E que essas pessoas tinham muito medo das fábulas e das lendas da cidade. A exemplo, comentavam que tinha um homem que passava a noite inteira gemendo e sofrendo e só melhorava depois que o sol nascia. E tinha uma mulher muito linda que estava tentando seduzir um rapaz. E ele não queria. E ela, então, entrou na casa dele. E ele acordou e ela estava no quarto. E ele disse, como é que tu entrou aqui? E ela disse, olha, pela porta. E aí ele disse, bom, te convido a ir para o living, vamos ali, vamos sair do meu quarto. E foram para o living, e ele abriu um vinho, e tomaram um vinho, e aí ela falou, olha, quer saber de uma coisa? Eu quero ir para minha casa.
eu me sinto mais à vontade na minha casa. Te opõe? Eu disse, não me oponho, vamos para tua casa. E aí, então, elas saíram caminhando para contribuir com a atmosfera, tinha uma lua enorme. E eles foram de mãozinha. E ele se deu conta que eles estavam caminhando rente a um muro do cemitério. E aí, quando chegou no portão do cemitério, ela disse, eu moro aqui. Tchau. Começa assim o livro. Essa mente é muito criativa. Inclusive, eu quero registrar que eu tive 2 prazeres, né? Assim, 2 privilégios com o Paulo. Um deles foi tê-lo como nosso colunista durante... Quantos anos você foste colunista? Quase 10 anos. Quase 10 anos como colunista de Coletivo.net. Tá na hora de voltar, né? Posso, estou à disposição. E tive o privilégio de contar a tua história, né? Foi como a gente brinca, como a gente chama carinhosamente nossos perfilados. Então, eu assino o perfil do Paulo Tiaraju. Então, várias dessas histórias eu acho incríveis de reviver também. Porque teu perfil foi feito, sei lá, já tem mais de 15 anos, né? Imagina tudo que mudou de lá pra cá. Nossa, tem muita coisa aí. Tem muita coisa. Mas segue o baile, Ricardinho. Bom, não vou falar de culinária, porque eu não sei que horário o pessoal vai ver, então pra ninguém ficar com fome. É verdade. Normalmente é perto do meio-dia que a gente publica, não faz então, assim. Eu tive um desafeto na DPZ. Um desafio? Não, então conta que isso é muito melhor fofoca do que boa. comida, é muito melhor. Olha, os grandes nomes da DPZ, tá? É o Felisberto, o Zaragoza, o Petit. A DPZ se formou em cima daquela estética, daquela identidade visual genial, né, do Petit e do Zaragoza. E do Neil Ferreira, né, o cara que criou o leão do imposto de renda, a morte do orelhão, né, para vocês terem uma ideia. E eu acho que o Oliveto, para mim, não era o cara. Acertava mais do que errava, mas ele forçava a barra, sabe? E o que aconteceu? Ele recebeu uma proposta de uma agência, o Lelo País, meu Deus, já faz tantos anos que aconteceu, mas enfim, uma agência europeia, para abrir uma agência no Brasil. E ele traiu a DPZ. Ele traiu. Ele pegou 2 contas da DPZ e levou para esses caras. E abriram essa agência. Eu, na verdade, olha, eu fiquei com muita raiva dele. Raiva não é a palavra adequada, mas é a raiva que É a melhor de se falar no momento. Eu senti raiva, porque ele passou a existir depois que ele entrou para a DPZ. Né? Ou seja, ele é o cara do que trabalhava com o Petit. Né? Enfim, fez boas campanhas, sim, campanha do Garoto Bombril, por exemplo, é dele. Ele é um cara genial, o Washington Oliveto. Só que é mau caráter. Esse foi o lado dele. Mas, Paulo, tu não acha que muitas agências, inclusive nossas gaúchas, surgem exatamente da mesma situação? De um funcionário ou um ex-sócio que sai da agência para abrir a sua própria agência e consigo leva algumas contas? Mas ele não traiu um boteco, ele traiu uma DPZ. Entendi. Né? Uma agência premiada. Mas roubar muito, roubar pouco é roubar igual, né? Não exime o crime de ninguém, né? Mas aí é claro, uma questão minha, ética, né? Não, eu entendi, tô te provocando. Pela amizade que eu tenho com os fundadores da DPZ, pela amizade que eu tenho com o Tenor Negrini, que é o gênio das finanças, com o Roberto Duailib, que é meu amigo até hoje. Então, eu fiquei muito furioso e publiquei uma matéria no Coletivo sobre o Washington Oliveto. Lembra? Sim. Lembra dessa matéria que eu caí de pau nele? Mas, enfim, né? Tô lavando roupa suja no ar, que feio, hein? Não, mas disso que a gente gosta. Sim, são aqui é Fala Mercado, é assim que tem que falar. Tá. Eu ia te fazer uma pergunta para ti, enquanto um grande publicitário, um grande artista plástico, né? Essa onda de que agora a gente vai ter inteligência artificial para fazer absolutamente tudo, vai criar tudo. Como é que tu vê isso? Da pior maneira possível. Por isso que eu chamei de burrice digital. Eu estou escrevendo aqui no meu celular, né, o que eu quero publicar, e a inteligência artificial me diz o que eu tenho que dizer agora.
e me atrapalha. Eu tenho que parar o que eu escrevi para pagar a sugestão dela. Né? Então, eu acho o fim da picada. Essa inteligência, não é inteligência, é burrice artificial. Né? E te dá conta que uma máquina não tem a capacidade da intuição e do afeto. E Né? do olho no olho. De fazer a empatia. Não tem a relação empática com as pessoas. É uma questão de natureza binária. Eu não sei, não entendo esse assunto, não conheço esse assunto, mas só sei que não é humano. É óbvio, né? Sim. É óbvio que não é humano. Isso pra ti já basta pra pensar que não vai dar certo. Não, vai dar certo, sim. Nesse mundo que está aí. Atual, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Só que na minha opinião, é desumano. Não encanta, não comove, não enternece ninguém. Né? Mas, vejamos. Bom, e voltando ao artista plástico, tá pintando ainda? Como é que... Sim, continuo pintando. Estou fazendo agora o retrato da Jacqueline Kennedy. Olha aí! Vai pôr na minha casa. Não, sim. Não quero vender. Mas tu chega a comercializar as tuas telas? Eu fazia assim, eu pintava uma tela, publicava, e aí o cara me ligava, eu quero comprar. Bom, o que tu quer? Quero tanto. O cara pagava e eu vendia. Né? E o Silvio da Gangue, o Silvio me comprou 3 telas. Né? Porque gosta das minhas telas. Quem mais? O Fuscaldo me comprou uma tela e... não lembro mais. Mas tem mais de 70 que eu saiba, né? Hein? Mais de 70 que tu já pintou de obras. Muitas. Mais, né? E muitas vendi. Outras eu dei de presente, tem isso? Quando Sim. a pessoa gosta, se apaixona, eu dou de presente. Pessoa desapegada às suas Totalmente. obras, né? Curioso isso, né? Mas, Paulo, a gente falou aqui no início do programa, a gente começou o programa falando do Gangue, a loja que te entende. Né? E a gente também falou que ia ser um pouco nostálgico, como a gente está sendo ao longo dessa nossa conversa. Tem alguma campanha tua, assim, que tu guarde mais no coração do que outras? Ou algumas? Eu fiz uma campanha para a RBS, o Maurício me pediu uma campanha que era carnaval, e ele disse que queria ter uma comunicação da RBS no carnaval. E eu publiquei um anúncio de um carro de lixeiro, né? Um carro de lixeiro, com o seguinte título: essa turma desfila em carro aberto na avenida e ninguém bate palma quando eles passam. E ainda é atual. Genial, né? E isso há 30 anos atrás. E ainda é atual. Né? E também a questão da natureza, né? O ambiente para preservar a natureza. Eu vi um coração numa árvore feito a canivete. Clássico. E estava escrito Ernesto ama Judite. Eu fotografei aquilo e botei no anúncio: Ernesto ama Judite, mas odeia a natureza. Bom, né? Depois que os caras... Teve um menino que foi lá escrever o nome dele da namorada no Coliseu, né? Que estão procurando Pelo ele, viralizou no amor TikTok, de tem que achar o Deus, cara e gente. prender. Infelizmente é isso, né? Aí a diferença de quem sabe o valor da arte e quem simplesmente quer nem 5 minutos de glória, porque já não existe mais nem isso, né? Nem isso. Tudo muito rápido. E também a questão do vandalismo, né? Sim. O vandalismo Imagina. passou a ser um problema. Imagina escrever no Coliseu, mas é muito... Sim, é um É absurdo. muito egocentrismo, né? E ele traz exatamente o retrato, né? Alguém ficou parado filmando e ninguém tentou impedir. Aí tu vê as pessoas passando. Então, é aquilo, né? Mais vale se eu fizer o post mais rápido, né? E já se discutiu isso. Se tu pegar vídeo de acidente que aparece no TikTok, por exemplo, é exatamente isso. O cara viu alguém se acidentar e tá filmando o acidente, tá filmando a pessoa infartando ali às vezes. Mano, não, tudo bem, eu tenho que ter o post, né? Então, eu mandei fotografar umas fotos de lâmpada, de rua quebrada e tal, destruída. E aí, com esse título: quem fez isso não tem mãe.
Quem fez isso não tem mãe, porque não recebeu educação, não teve carinho. Paulo e suas lacrações. Essa era a verdadeira lacração, né? Pois é. Como é que hoje o que a gente perdeu um pouco desse ímpeto de mexer com a história, ou a gente tá com medo de que alguém vá nos cancelar? Não, perdeu. Não, porque o criativo não tem mais essa vocação. O próprio criativo, o cara que trabalha em agência, ele tá mais para executivo. Ele tá ali querendo resolver o job, né? É que eu acho que tem o cancelamento, a gente falava antes, né, com as câmeras desligadas ainda, mas tenho medo do cancelamento, tenho medo da judicialização da vida, né? Tem a judicialização, exatamente. Acho que todo mundo ficou mais receoso, né? Então, as coisas mudaram muito. Né? A propaganda nacional mudou, a propaganda internacional mudou. Né? Ainda existe cases que são brilhantes, que são geniais, mas é aqui e acolá, não é mais uma atmosfera criada e que se realiza ao longo do tempo, como era no nosso tempo, né? Quer dizer, era normal ver campanhas geniais e brilhantes. E como é que é o briefing da Bombril? Por que o garoto Bombril surgiu? É bem compreensível isso. A Bombril não estava vendendo e chamou a DPZ, porque as palhas de aço não estavam vendendo. Por quê? Porque quem fazia a compra era a empregada doméstica. A pesquisa revelou que a empregada doméstica fazia as compras. E a propaganda não falava com a empregada doméstica. Então, a DPZ disse, não, nós vamos criar um representante da Bombril, que é um garoto tímido, né, que não provoque ciúme no marido, mas que a dona de casa tenha vontade de pôr ele no colo. E aí criou-se o Garoto Bombril. Então, existe... Que ficou no ar por muitos anos. Muito tempo. Então, essa é a questão, é pensar o problema, encontrar uma solução estratégica, cujo resultado é uma ideia criativa e vendedora. Perfeito. E como tu falou, tem pesquisa, né? Que isso é uma coisa... A gente vive uma situação, a gente estava falando antes de abrir as câmeras, né, da questão financeira como um todo, mas foi se abrindo mão de algumas coisas que são essenciais. Tu tem que ter uma pesquisa de base, tu tem que ter uma boa estratégia, e vai tudo isso, é um bom briefing, é esse entendimento, é a coragem, a ousadia também, né? E eu acho que a parte de pesquisa é essencial, porque a grande ideia, ela vem de tu entender o outro lado. Né? Exatamente. Ricardinho, vamos para a última pergunta, porque a gente está chegando naquela hora que eu não gosto, mas que é necessária. Tem que acontecer, né? Tem que acontecer, o fim. Paulo, se tu tivesse hoje que criar uma única frase, tá? Que fosse realmente mudar a vida das pessoas como a propaganda deve fazer, que frase tu criaria ou para quem tu criaria essa frase? Uau! Essa eu quero ver. Agora tem que ter um minuto de silêncio. Aquela mente criativa trabalhando, gênio pensando. Ou o tema, daqui a pouco, olha, eu queria em tal tema, eu acho que ia fazer diferença. Nas relações humanas, o amor vence tudo. Quer fechar melhor do que isso, Ricardinho? Não, olha, já quero camiseta pra sair por aí. Meninas, muitíssimo obrigada. Eu quero ouvir vocês que me trouxeram para fazer essas confissões que eu busquei lá no fundo do coração, da alma. Que delícia. Com toda a minha sinceridade, não omiti que lhe é peculiar, né, Paulo? A gente sabe. Essa questão da campanha das drogas foi uma coisa, foi um grande acidente, mas que reverteu para uma memória fantástica. É uma história incrível. Ninguém esquece. Inesquecível. Inesquecível. De modo que essa entrevista realmente o meu resultado aqui é felicidade. Eu estou feliz. Que bom, que bom. Ricardinho, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. As portas sempre abertas, aliás, sabe? Obrigado. Que é muito bem-vindo aqui conosco. E para quem ficou com a gente até aqui, aproveita para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E vocês sabem, aqui em coletiva.tv sempre tem conteúdo novo. Meninos, muitíssimo obrigado. A pergunta que não quer calar, qual é a mídia? Onde é que veicula? YouTube. Viu só? Estamos lá. Estamos também no canal Market da Box Brasil. Também estamos, então, na TV YouTube paga. já tá muito bom.
Maravilhoso, gente. Muito obrigado mesmo. Adorei lembrar, mas ainda assim a gente falar do que acontece hoje, porque como vocês sabem, neste programa o protagonismo é do mercado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.